Vamos para a palavra? Efésios 5, versículos 15 e 16 diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Preste atenção, tenham cuidado da maneira como vocês vivem, não vivam de qualquer jeito, não deixa rolar para ver como é que fica, e sejam sábios, e preste atenção, os dias são maus, os dias são complicados. Pensa numa pessoa que casou errado agora, pensa numa pessoa que decidiu por carência, decidiu por medo, decidiu um amor para curar o outro, que casou bêbado, né? Porque estava anestesiando a dor, se encontrou, estava onde não devia, se encontrou com quem não devia, isso se tornou uma coisa séria, era só química e sentimentalismo barato, e hoje tem que enfrentar uma vida complicada. Se associou com a procrastinação, com o atraso, se associou com muita coisa ruim, e hoje está lá tentando reverter, e assim vai. Pergunte para alguém que, sabe, os dias são maus, pergunte para alguém que é filho de pais divorciados, como foi enfrentar essa situação. As pessoas estão achando que acabou o sentimento, termina o relacionamento, mas eu uma vez ouvi uma perspectiva do C.S. Lewis do casamento. Se os dois se tornam uma só carne, na verdade o divórcio é como se fosse uma amputação. E aqui agora você vai precisar lidar com feridas extremas. E infelizmente essa é uma questão no nosso Brasil, no nosso mundo de hoje. E aí nós temos diversos efeitos colaterais. Então, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Você é jovem, você não vai ser jovem para sempre. Você tem vida, você tem mais disposição, você tem mais energia, você tem mais saúde, você tem opções com quem se relacionar hoje. Você pode escolher com quem vai se casar, você pode ir à frente ou terminar esse namoro. Talvez você esteja no começo de um casamento. Ei, esse tempo não volta mais. Os dias são maus, então é hora de prestar atenção, é hora de alinhar o seu coração. Eu não me preocupe tanto com isso. Deveria se preocupar, porque você vê que Deus se preocupa. Sabe por que a gente está falando de casamento? Sabe por que a gente está falando de relacionamento? Não é porque a galera curte, não é porque é hype, não é porque dá muitos likes, não é porque tem mais gente que quer saber sobre isso, não é só por isso não, sabe por quê? Porque quando Deus está unindo pessoas, Ele está unindo destinos, Ele está fortalecendo pessoas para alcançar grandes coisas que Ele tem. E sabe, Deus, quando você vai lá em Gênesis, Adão e Eva, a história do mundo, Deus começa a agir criando um casal para manifestá-lo na terra, e Ele fala que os dois são a expressão dEle, plenitude da manifestação do homem e da mulher no casamento, é a plena manifestação de Deus ali, foi a vontade dEle no princípio. E depois você vê quando Deus vai trabalhar com Noé, é um recomeço, Ele trabalha com uma família inteira dentro da arca. Quando Ele vai chamar Abraão, é Abraão e Sara, é Isaac e Rebeca, e você vai vendo ali os casamentos construindo histórias, você vai percebendo José e Maria, eles foram escalados, uma família escalada para fazer parte do plano de Deus, para trazer Jesus para a terra. E como vai terminar tudo isso aqui? Sabe, nós somos aqueles que somos a noiva, que vai se encontrar com o noivo, e a volta de Jesus vai ser a festa de casamento. Então, aí você falar de família, você falar de namoro, noivado, casamento, é você falar da história de Deus, do avivamento na terra. É você falar que você não pode ver somente numa perspectiva pequena. Amplie a sua visão e perceba que não é só química, não é só sexo, não é só carência, não é só emoção, não é só você ter alguém para te dar presente no dia dos namorados, não é só você ter alguém no frio para abraçar, para estar junto, para estar ali debaixo do cobertor assistindo uma série de Netflix, que às vezes nem deveria ser assim. Então, é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Então, comece a sintonizar seu coração com a perspectiva de Deus. Olha aqui, você se tornar a pessoa certa, como que um encontra o outro, como que eles formam um casamento abençoado. C.S. Lewis vai dizer aqui, o coração de uma mulher deve ser tão próximo de Deus que um homem precisa persegui-lo para encontrá-la. Olha só, o coração de uma mulher tem que estar escondido em Deus, de tal forma que para um homem achar, ele vai ter que encontrar Deus profundamente primeiro. E ali
completamente mergulhado em Deus, ele encontra essa pessoa. É assim que Deus planejou, é assim que Deus traz. E preste atenção, muitas vezes, quando a gente vai fazer lives, bate-papos e aquela pergunta do store na lata, a pergunta que sempre está lá, ela sempre está lá. Como eu sei que é a pessoa certa? Como eu sei que essa pessoa é de Deus para mim? Como eu sei que eu não estou casando errado? Tem aquela briguinha, eu me lembro, eu brigava com a Mari. Por quê, né? Eu sou um santo, eu sou tão legal, como é que ela conseguia brigar comigo? Na verdade, ore por ela. Nós fizemos 10 anos de casamento, e eu, aquela pessoa difícil, e a gente brigava, e eu pensava, será que eu vou ter um casamento de briga do começo ao fim? Será que vai dar errado? Será que esse negócio vai ser aquelas intermináveis brigas? Quem nunca não ficou discutindo lá até 3 horas da manhã no telefone, daqui a pouco não sabe nem do que era a briga, e aquele negócio, vamos terminar. E aí você começa a surgir aquelas dúvidas, será que existe um sinal de Deus? Será que existe alguma coisa prática para eu saber se é a pessoa certa? Porque se for a pessoa certa, eu passo por cima de tudo isso e caso. Mas se não for, eu vou estar errado para sempre, eu vou estar atrasado para sempre, eu vou me dar mal. Eu sei que você não quer se dar mal. Então, por que as pessoas perguntam tanto? Olha só, primeiro, porque a gente não quer errar. Segundo, porque a gente tem medo do futuro. Terceiro, porque nós temos uma tendência de terceirizar a culpa. Ou seja, se der errado, não é que assim, eu fiz escolhas erradas, eu não melhorei e tratei o que eu sabia que tinha que tratar. Você viu aí o exemplo do vídeo do Álvaro e da Evelyn? Ele disse que tinha a teoria completamente correta, mas a prática era muito diferente. Então, às vezes, é melhor a gente terceirizar para o outro, falar que o outro era a pessoa errada, do que assumir que nós fizemos escolhas erradas. Outra coisa, porque nós gostamos de fórmulas fáceis para questões difíceis. A gente gosta de soluções fast food para decisões slow food, decisões de atraso, decisões problemáticas de muito tempo. A gente quer uma resposta rápida. Eu caso com a pessoa certa e está tudo bem. Eu caso com o homem de Deus para a minha vida e tudo se resolve. Eu caso com a mulher de Deus e quando termina, e quando cai, e quando dá problema, e quando briga, e quando dá confusão, é porque não é a pessoa certa. E aí você vai buscar a pessoa certa de novo. Será que é desse jeito que a gente resolve? Será que é desse jeito que eu revejo a maneira que eu vivo porque os dias são maus e eu deixo de viver como uma pessoa insensata? Agora lembre-se de uma coisa, tá? Lembre-se de uma coisa. Se você se casou com a pessoa errada, agora virou a certa, porque você já casou. Mudando você mesmo, buscando a Deus, esse negócio agora é outro momento. Você precisa trabalhar nisso aí, tá? Então, segundo, se você está solteiro ou solteira, resolva antes ou termine. Tudo que eu não resolvi no meu namoro com a Mari, eu tive que resolver depois. Tudo que estava errado na minha vida, as minhas tendências de queda, os meus problemas emocionais, as minhas lutas com pecados escravizadores, tudo que eu tinha lá, sabe? Eu tive que, do nível que estava, daquele nível, eu entrei para o casamento e continuei lutando no casamento. Casamento não resolve problema de pornografia, casamento não resolve problema de carência emocional, casamento não resolve problema de insegurança que você tem. Se você tem medo do futuro, você casa depois, daqui a pouco você vai ter medo do futuro de novo. Então, você tem que lutar com isso hoje. E aí, ou resolve antes ou termina. Agora, tem gente assim, tem muita gente que termina namoro para não mudar de vida, tem gente que muda de igreja para não mudar de vida, entendeu? Às vezes tem gente que muda de relacionamento para dar problema em outro relacionamento. Então, vai com calma, não sai terminando não, tá? Então você precisa entender, é de Deus? Não é porque deu problema que não é de Deus. Às vezes deu problema porque tem conflitos envolvidos das duas pessoas que tem que ser trabalhados. E você precisa investir nisso. E não vai ser fast food não, tá? Não é só porque você está com pressa, que você está carente, tem que resolver logo. Não, tem que enfrentar a situação, não adianta fugir, tem que conversar, tem que ter DR de novo, orar junto. Meu Deus do céu, quantas conversas eu já tive com a minha esposa, eu ouvi, eu não ouvi, tive que aprender, e eu às vezes queria dar a solução para o problema, mas não era questão, eu tinha que ouvir, eu tinha que me expor, eu tinha que reconhecer, e
e aí a gente vai lá, e só de ser, eu ser homem, ela ser mulher, eu ser de um universo, ela ser de outro, então a gente já vai ter o quê? A gente vai ter várias questões, e é normal que seja assim, e aí nós manifestamos Deus de formas diferentes, nós temos influências diferentes, nós temos backgrounds diferentes, e aí ou resolve, ajusta, tem um relacionamento que você continua crescendo, ou você precisa rever o relacionamento.